E a filha de Arrima Assis acaba de arranjar mais uma confusão para o seu pai, o presidente do São Paulo. Tudo porque Cris Assis viralizou num vídeo em que ela aparece na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, festejando um gol do rival do São Paulo diante do Fluminense. O vídeo em questão é de uma partida entre Corinthians e Fluminense no dia 28 de abril de 2024. O Campeonato Brasileiro, o Timão vence por 3-0. No finalzinho do primeiro tempo, Wesley faz 2-0. E a Cris, ao lado de uma amiga, faz o vídeo afirmando ou festejando 2-0 e completa o vídeo dizendo: "E nós tá como, Flávia? Pega essa visão." Pois bem, o vídeo que começou a viralizar entre grupos de sócios e conselheiros repercutiu extremamente mal. Como a filha do presidente do São Paulo é corintiana, ela vai dizer que não, mas o vídeo mostra outra coisa. O problema é que essa não é a primeira polêmica que Cris Assis se envolve e complica a vida do seu pai. A primeira delas, há uma suspeita que se transformou inclusive numa investigação de que Cris Assis teria vendido algumas centenas de ingressos que estavam destinados ao camarote do seu pai enquanto vice-presidente. O Assis, inclusive, assegurou que abriria uma sindicância interna e externa para apurar os assuntos. Até agora não houve abertura de nenhuma dessas sindicâncias. Gostaria de saber de você, São Paulino, o que você pensa da filha do presidente se filmando num jogo do Corinthians e festejando a vitória do grande rival. Para completar, só contar que o São Paulo empatou com o Internacional sem jogar bem no Beira-Rio. O Inter chegou a abrir 1-0, Caleri, sempre ele, garantiu o gol do empate na reta final. Com o resultado, o São Paulo caiu para o 4º lugar no Campeonato Brasileiro, são 17 pontos, a mesma pontuação do Bahia. O Fluminense tem 19, assim como o Palmeiras, embora o Verdão ainda entre em campo nessa quinta-feira. São Paulo que pode ser ultrapassado também pelo Flamengo. Tudo bem, Valentim? Boa tarde para você. Como ficou essa avaliação desse resultado de ontem, né? O Roger muito criticado, especialmente pelas escolhas que fez no primeiro tempo. Depois São Paulo dá uma mudada e as coisas melhoram em campo, mas ainda assim ficou aquela impressão do início do jogo. E já, né, muito descontentamento que a gente vê há muito tempo da torcida com o Roger, desde antes dele chegar, inclusive, mas agora também isso está aparecendo com uma certa força, com força. Como você vê isso, Valentim? Tudo bem? E aí, bom te ter de volta, Lu. Pedro, PVC, boa tarde para todo mundo. Obrigada, meu bem. Foi um cavaleiro aqui, né, gente? Desculpa. Foi bem vista o empate, na verdade. Eu falei com algumas pessoas depois da partida de ontem e, lógico, ficou uma concepção muito por conta da torcida, inclusive, de que o São Paulo não jogou bem, de que foi um jogo muito truncado, o Internacional não vinha em boa fase. Mas o que eu pude falar com pessoas da diretoria, com pessoas próximas ao presidente Jair Massi Júnior, é que foi um resultado bem positivo, um ponto conquistado fora de casa. O próprio Roger chegou a dizer isso, né, na coletiva, que sempre é bom jogar bem e conquistar pontos longe dos seus domínios. Então, nesse sentido, São Paulo vê o jogo de ontem com muita positividade. A grande questão é que o São Paulo está cada vez mais se distanciando da parte de cima da tabela, né, que era um ponto. O São Paulo vinha celebrando nessas últimas rodadas e foi talvez o que deu um pouco de tração, né, para o início de trabalho do Roger, que, como a gente já falou inúmeras vezes, começou muito questionado. Então, houve aquelas 2 vitórias, só que se o São Paulo interrompeu uma sequência que poderia se tornar em 3 reveses seguidos, o São Paulo segue sem vencer por 3 partidas em sequência. E agora tem um jogo importante no sábado contra o Cruzeiro no Morumbi, Luísa. Pois é, você acha que esse empate é para ser comemorado de fato, Pedro? Comemorado não, mas dentro do contexto do jogo não é um mau resultado. Eu acho que tem alguns pontos de preocupação aí nesse São Paulo do Roger. Excesso de cruzamentos na área, aquele meio de campo que vinha funcionando muito bem com o Crespo, funcionando cada vez menos. E o São Paulo é hoje um vulcão ativo, né? A pressão interna ali é muito grande. É muita gente de situação, oposição, híbridos que tem no São Paulo na orelha do presidente Assis. E a diretoria de futebol tomou uma decisão muito ousada com essa troca de treinador no momento que o time vinha bem. A pressão vai ser muito grande. Qualquer tropeço ou nem tropeço, qualquer escorregão do Roger, ele vai sofrer uma pressão muito grande e vai ser assim ao longo da temporada inteira. PVC, Só escorregão do Bruno Gomes, né, Luísa? Escorregou, deu passo depois pro cruzamento e saiu o gol. Pois é verdade, verdade. O PVC, tem muito São Paulino chateado com o Roger, ou bravo com o Roger, porque acredita que o que o Crespo montou para esse time não se vê mais em campo. Ontem a gente já viu ponta, né, com o Arthur chegando ao time também, ele muda um pouco o posicionamento do Marcos Antônio
E a crítica é de que o São Paulo perdeu o que tinha se tornado sua maior força, que era ali o seu meio de campo. Você vê dessa forma? Eu acho que ontem foi diferente, mas foi o primeiro jogo que ele fez isso. Foi o primeiro jogo que o Roger jogou com um time que não é o time do Crespo. Porque o jogo contra o Palmeiras, que foi o penúltimo, ele jogou Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas. Depois o Lucas machucou. O Lucas não jogou, né? Não, jogou o Cauli. E o Cauli, ele jogou com o Losango de meio campo. Jogou a mesma formação. Ontem ele mudou o time. E ele passou a data FIFA e mudou a forma de jogar, porque o Roger pensa futebol diferente do Crespo. Mas assim... Isso é um problema? Você mudou o técnico, porque você mudou. Já discutimos por que o Crespo saiu, devia sair ou não devia sair. Eu também acho que não devia sair, porque o time vinha bem. Mas... também já chegamos à conclusão que não foi por causa da entrevista, mas a entrevista foi um dos aspectos que culminaram na saída, porque a direção de futebol não achava o Crespo técnico para o São Paulo. As entrevistas, né? Foram várias declarações que... Teve a última ali, que foi a derradeira, que foi pro Bola da Vez, mas ele foi morrendo pela boca aos poucos também. Porque ele, mais ou menos, como a gente comparou no dia da demissão, quando o Beluso demitiu o Luxemburgo, porque o Luxemburgo tinha levado um pito público do Beluso, dizendo isso aqui é uma decisão presidencial, não é do técnico. E aí o Vanderlei disse que Risson não joga mais no Palmeiras e o Beluso disse Luxemburgo não é mais técnico do Palmeiras porque essa não é uma decisão do técnico, é uma decisão do presidente. E você passou dos limites pela segunda vez. Isso foi meio gota d'água, mas não foi por isso que ele caiu. Ele caiu por quê? Porque o Rui Costa, que hoje é o diretor fundamental do futebol de São Paulo, entende que o Crespo não é bom técnico. Foi por isso que o Crespo caiu. E caiu precocemente por causa das entrevistas. Se você contratou um técnico porque você achava que o Crespo não era bom técnico, o novo técnico vai montar o time dele. Vai ter que mudar. Se não era bom, tem que mudar. E aí, mas são 5 jogos. É a primeira vez que o Roger montou um time dele, porque passou 10 dias treinando. E tinha o encaixe do Arthur também no time, né? Que mudou um pouco e é um reforço muito importante que o São Paulo aposta muito, né? E o Arthur fez uma boa partida. Ele foi o cara que mais fez cruzamentos. 14 cruzamentos dos 48 cruzamentos de ontem, 14 foram do Arthur. Podemos discutir se a quantidade de cruzamentos é eu acho que quando você chega... A média de cruzamentos do Roger, pela minha conta, são 32 cruzamentos por jogo, que não ultrapassam o limite. Mas contra o Palmeiras e contra o Internacional, passou do limite. Porque é um time que não está pronto e você trabalha, cerca a área adversária, o adversário baixa a linha, você não tem tabela, joga a bola para o lado, cruzamento. Filipão já ganhou Copa Libertadores cruzando bola para o Jardel. E, por outro lado, não é o melhor jeito de fazer. Agora, é claro que ele vai mudar o jeito do time jogar. Demitiu o Crespo, só que são 5 jogos e é a primeira vez que ele montou um time diferente. Mas, Pedro, é um São Paulo pior do que era com o Crespo? De resultado, sim. De desempenho, eu acho que é muito cedo para medir. E, assim, embora o Crespo, né, viesse surpreendendo com os resultados, o São Paulo também não jogava com o Crespo um futebol incrível, super envolvente. Eu acho que, uma vez feita a troca, o Roger precisa ter mais tempo para continuar esse trabalho. Eu acho que não é hora de interromper. E não acho que o São Paulo fez uma partida horrorosa, não acho. Mas o contexto político de pressão e da decisão que foi tomada, eu acho que não vai dar esse tempo para o Roger. O Roger não vai ter o tempo. Que é um grande ponto, a gente não está discutindo o resultado. Se a gente for discutir o resultado e o desempenho em Porto Alegre, nós chegamos à conclusão de que o Internacional virou um time pequeno no cenário do futebol brasileiro. O Internacional foi vice-campeão brasileiro em 2022. Não deu tempo nesse novo futebol brasileiro, que Flamengo e Palmeiras são soberanos, de você dizer que o Internacional agora é um time pequeno. Tipo, o Internacional virou o São Cristóvão do Brasileirão. Não virou. Então, historicamente, você vai jogar em Porto Alegre contra o Internacional, você empatar por 1-1, historicamente é um bom resultado contra o Internacional. A questão é que não é isso que está em jogo. O que está em jogo na análise do São Paulo é que a comunidade são paulina quer demitir o Rui Costa e o Roger.
Então você pega um resultado por 1-1 contra o Internacional em Porto Alegre e diz: o Rui Costa e o Roger, não. É esse o ponto. Porque se você for pegar, jogou uma partida, foi um jogo ruim. O Internacional jogou mal contra o São Paulo. O Internacional não jogou bem. O São Paulo foi um time que controlou a posse de bola e finalizou mais, mas teve mais dificuldade de agredir de verdade. O São Paulo não agrediu. O São Paulo, por isso, cruzou 48 bolas na área. E em um dado momento o Inter ficou bastante retraído também, né? O segundo tempo, o São Paulo jogou no campo de ataque e não tinha infiltração. Mas, assim, é um jogo Internacional e São Paulo. O problema é Internacional e São Paulo. Um jogo que São Paulo não conseguiu agredir, mas teve controle da posse de bola. Esse jogo é o que representa o problema? Não. O problema é que a comunidade São Paulina, ou uma parte dela, não quer o Rui Costa e o Roger. Desde antes do Roger chegar, né? Já na rejeição, desde a saída do Crespo. Então vamos falar a verdade. Nunca quiseram, né? E essa pressão é interna também, né? Porque hoje o Rui é um executivo de mercado que comanda o futebol no São Paulo. É algo diferente do que vinha acontecendo até o ano passado, né? Num cenário hipotético de saída do Rui, quem assume o futebol no São Paulo é lá dentro do clube e você vai ter várias pessoas interessadas. Vai ter uma guerra civil para escolher um novo diretor de futebol. Sim. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.